Olá, amigos da TV Humana. Eu sou a Nízia Ontem e você está aqui nos Limites da Eternidade, onde nós já vimos uma boa parte da história do povo de Israel, que está contida no Antigo Testamento, e isso nos diz muito respeito, porque é de lá, do judaísmo, que vai sair o cristianismo. E é interessante nós observarmos alguns fatos bem peculiares que somam, né, toda essa vivência, essa história dramática, sempre, né, envolvida em lutas. E eu estava vendo, né, nos episódios anteriores, falando sobre os juízes, que foi um sistema que eles acharam de governabilidade quando o povo não tinha nenhum líder político e religioso. Então eles ficavam à mercê. Então eram eleitos pelos maiorais, pelos anciãos das tribos, um juiz. Então ele ajuizava as causas da tribo de Israel. E dentro desse ajuizamento também tinha o procedimento militar, porque tinha os exércitos e, quer dizer, exército, homens que lutavam, né? E aí eles estavam ali preparados, então, para fazer a dispersão daqueles que ficavam cercando, e muitos invadiam mesmo. Muitos adentraram aonde estavam os israelitas, e muitos foram mortos, né? Vieram a morrer, tanto dos atacantes como dos atacados. E eu passei assim nos episódios anteriores a faceta de cada juiz que marcou, que deixou, né, uma marca importante. E o último deles que eu falei foi Sansão. Sansão, como eu falei, virou filme, enfim, todo mundo conhece a história de Sansão, suas forças estavam no cabelo. Mas depois de Sansão, teve mais um juiz. Esse juiz se chamava Eli. Eli era um sacerdote e também era juiz. Ele tinha 2 filhos, né? Só que os filhos dele saíram dos trilhos e começaram a adorar os deuses daquela região, principalmente Baal. E isso desagradava demais tanto os israelitas como também o Senhor de Israel. E eles faziam tudo que não deviam. E ele era, então, aquele que não fazia mais, né? Porque quem oficiava as cerimônias no templo eram seus filhos. Então ele ficou meio que, né? Embora ele estivesse por ali, não é no templo, no tabernáculo, né? Aí um dia, da tribo de Efraim, que é uma região bem montanhosa, que mais tarde será, né, a famosa Samaria, morava um homem chamado Eucana. Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Ana era a mais amada, mas só que ela não tinha filhos. Ao passo que Penina tinha filhos já. E todos os anos eles desciam até a cidade de Siló, onde ficava o tabernáculo, e ali eles faziam as oferendas e tudo mais. E descia toda a família. Penina ia toda feliz com seus filhos e o marido, enquanto Ana ia só com o marido, e isso trazia grande infelicidade para ela. Quando ela chegava uma vez por ano no templo, então ela fazia as orações dela muito fervorosa. E ela balbuciava, ela fazia então toda aquela, né, enquanto os outros, porque depois ali eu acredito que existisse um tipo de um festival onde todo mundo comia, todo mundo bebia.
Enquanto os outros ficavam nessa diversão, Ana ficava no templo fazendo as suas orações, pedindo ao Deus de Israel que lhe desse, né, a condição de ter um filho, porque era o que ela mais queria. E o Eli estava ali e ele percebeu a Ana de longe, ele via que ela só balbuciava e chorava muito. Ele julgou que ela estivesse bêbada. E aí ele se aproxima dela e fala para ela: você deveria beber menos. Daí ela falou: não, Senhor, eu estou sóbria. Eu só estou pedindo ao Senhor um filho, porque até agora me foi negado. Aí o sacerdote falou: tudo bem, teu desejo será realizado. O Eucana perguntava para ela: por que você chora tanto, Ana? Daí ela falava assim, ele falava, né? Por que você está sempre triste? Será que o meu amor por você não basta? Embora ele sabia que ela queria muito a maternidade. Bom, aí ela, depois desse dia, logo, algum tempo depois, ela engravidou. E quando ela engravidou, ela percebeu que estava grávida, ela prometeu ao Senhor que aquele filho que iria nascer seria um nazireu. O que é ser um nazireu? Nazireu é aquele que vai servir no templo. Ele vai dedicar sua vida ao templo. Eles se casavam, mas eles não podiam consumir absolutamente nada que viesse da uva. Mesmo quando Ana ficou grávida, ela foi aconselhada pelo próprio Eli, o sacerdote, que ela não ingerisse absolutamente nada de vinho, nada que viesse também da uva, e que aquela criança nunca cortasse o cabelo dela, que Ana nunca cortasse o cabelo dela, né? Quando o menino nasceu, o sacerdote falou, né? Quando o menino nascer, depois de desmamado, ele virá para o templo. Flávio Joséfo, que é um historiador famoso e confiável, né? Ele diz que Samuel nasceu mais ou menos no ano de 1103, antes da Era Comum. E ele foi desmamado entre 7 e 9 anos, né? E aí ele passa, então, a viver junto com aquele sacerdote e profeta. Quando ele chegou nessa idade, foi desmamado, ele foi levado para servir juntamente com Eli ou com os filhos dele, para ele ver como que eram oferecidos os sacrifícios e tudo mais. Os pais dele, quando levaram ele, levaram também as oferendas, um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Ele não podia beber, né, menino. Então os pais voltaram para Ramá, que era a cidade deles, e ele ficou em Siló, onde ficava o tabernáculo. Como eu falei, o sacerdote já tinha 2 filhos adultos, que eram adoradores de Baal, Marduk, né? E quando as ofertas eram depositadas, ou quando os fiéis levavam, né, as ofertas, eles pegavam a parte melhor para eles. Eles tinham lá um critério a respeito de um garfo de 3 dentes que puxava a melhor parte. Pelo que dava a entender na literatura, é que os sacrifícios, para chegar lá, o boi, para chegar lá, ele tinha que ser evidentemente morto, né, dentro daqueles critérios, de não ser sufocado, de ser escoado todo o sangue que havia nele. E depois toda a parte de gordura era queimada em sacrifício. E a outra parte, uma parte ia talvez para o sacrifício e outra parte, como era de lei,
isso desde o tempo das 12 tribos lá, que uma ficou sem herança de terra, que era a tribo de Levi. Então ela ficava com uma parte para dar para os sacerdotes. E só que eles eram corruptos, eles pegavam a melhor parte para eles. Samuel, quando era ainda um menino, ele já vestia um manto sacerdotal. Parece que Eli já tinha mais ou menos uma informação que aquele seria um menino que teria ali uma missão muito grande diante de Israel. A mãe dele confeccionava todo ano uma túnica, e a Ana, que era a mãe dele, ouvia uma vez por ano, quando ela levava essa túnica, porque a outra já estava pequena. Eli, ele sabia também que seus filhos, além de fazerem a corrupção a respeito das coisas que eram oferecidas ao tabernáculo, ao Santo dos Santos, eles também faziam orgia com mulheres na porta do tabernáculo. E ele pediu para que os filhos parassem com aquele procedimento, né? Além da corrupção, a baixa moral, né? Que era uma agressão ao sagrado de Israel. Ele falava e dava o conselho, mas os seus filhos não ouviram. Mesmo dizendo que o que faziam era grave e que, com certeza, viria um castigo. Aí, lá pelas tantas, vai aparecer um homem, que não foi identificado com o nome, mas ele dizia que era profeta e que vinha em nome do Senhor para trazer uma mensagem muito importante do Senhor de Israel. Então a mensagem era essa: sou quem se revelou a Arão e escolhi a tribo de Levi para as oferendas e sacrifícios. Dei também o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar. Eli, você honra mais teus filhos que a mim, deixando que eles fiquem com a melhor parte das minhas oferendas. As coisas não ficarão assim. Desprezarei toda a sua família e o tempo está chegando. O tempo do castigo. Aí, continua. Você passará por dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que eu vou dar ao povo de Israel. Mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Ou seja, vocês serão extintos. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança, e todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Então, já existia, né? Ele já sabia que existia um destino meio que traçado para tudo aquilo que estava acontecendo. E aí ele disse que escolheria para ele um sacerdote fiel e que esse sacerdote iria realizar tudo aquilo que ele falasse. E todos, né, vão se curvar diante dele. Bom, a comunicação lá em Israel com o Senhor tinha ficado muito, muito rara, né? E poucas manifestações, poucos aparecimentos, né? O Senhor estava realmente distanciado de Israel. Samuel era ainda garoto e ele dormia no tabernáculo, que mais tarde se chamará templo. E Eli já estava velho e era quase cego, tinha baixa visão. Um dia o menino foi dormir. Quando ele estava dormindo, ele foi acordado com alguém chamando: Samuel, Samuel. Ele, julgando que fosse o sacerdote Eli, ele foi até lá e falou: eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou? Ele falou: não te chamei, volte para a sua cama. Então Samuel voltou para a cama. Quando ele novamente estava para pegar no sono, novamente Samuel, Samuel, levanta. Ele levantou e foi lá: eis-me aqui, Senhor. Ele falou: eu não te chamei, mas se você ouvir novamente te chamarem, responda: eis-me aqui, Senhor, aquele que quer te servir. E aí, quando ele retornou e aconteceu que ele foi chamado,
realmente ele falou: eis-me aqui, Senhor, eis aqui aquele que quer te servir. Aí então apareceu, né, ele ouviu a voz do Senhor de Israel falando para ele que ele ia realizar alguma coisa em Israel, né? E todos aqueles que ouvissem ficariam tremendo, porque seria uma coisa muito grande. Cumprirei tudo o que disse a respeito da família de Eli, mesmo sabendo que não fez seus filhos, mesmo sabendo, né, aquilo que o outro profeta já tinha falado, ele não colocou um ponto final na arbitrariedade dos seus filhos em relação a tudo aquilo que era muito errado que eles estavam fazendo. Então Samuel ficou na cama até de manhã pensando tudo aquilo que ele tinha ouvido, né? E quando abriu o tabernáculo, ele encontrou com Eli, que estava ali ansioso porque ele sabia que tinha mensagem, né? E aí perguntou: quem te chamou? Aí ele contou que foi o Senhor, e ele falou: me conte tudo e não me esconda absolutamente nada. E aí o menino contou exatamente aquilo que ele ouviu. E Eli falou então que seja feita a vontade do Senhor. E a partir daí então Samuel começou a receber mensagens frequentes do Deus de Israel ali na cidade de Siló. Os filisteus, eles continuavam assim matando israelitas. Não era guerra, era invasão, morte. Porque os israelitas, eles não tinham armamento, eles não tinham comandante, eles não tinham generais. Quer dizer, eram aqueles homens que estavam ali, que iam para a guerra, sabiam que provavelmente não voltariam. Então, num dia só, eles mataram 4.000 israelitas, os filisteus, que estavam acampados num lugar chamado Ebenezer. Esse lugar existe ainda hoje. Ele fica numa região, né, que indo, né, vai para a costa marítima de Israel. E é uma região montanhosa, então eles tinham essa vantagem de ver aqueles que vinham vindo para combatê-los, né? Mas isso não dava muita vantagem para eles, porque naquele tempo, quando eles vieram nesse ataque, eles mataram 40.000 soldados israelitas. E aí, os soldados, eles questionaram: será que nós não estamos tendo tantas derrotas porque a arca da aliança está em Siló e nós estamos bem adiante, né? Nós estamos longe da arca. Será que isso não faz a diferença? Porque quando a arca estava perto, as vitórias eram mais garantidas. E aí foram buscar a arca, né? Quem foi os dois sacerdotes que foram buscar a arca foi Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli. Quando a arca chegou aonde os soldados de Israel estavam, eles fizeram um alvoroço tão grande, que os filisteus falaram: o que será toda essa algazarra? Alguma coisa muito boa está acontecendo com eles. E foram investigar, né? E aí eles viram a arca. E eles ficaram com medo. Ele falou assim: eles estão com a arca, então eles vão se fortalecer e nós iremos perder, eles vão nos matar. Porém, eles vieram para cima com tudo e derrotaram os israelitas, ficaram com a arca e mataram 30.000 soldados. E entre os mortos estavam os 2 filhos de Eli. E aí um dos soldados sobreviventes da tribo de Benjamim, ele conseguiu fugir do massacre.
E ele então rasgou suas vestes, era o costume. Quando acontecia alguma coisa muito agravante, rasgava as vestes e jogava a terra na cabeça. E ele chegou assim na cidade, porque esse era um sinal de luto e desgraça, né? Ele estava sentado numa cadeira na beira da estrada, quando ouviu muito choro, escutou muito choro, e perguntou o que estava acontecendo, por que aquele pranto. Aí contaram, os filisteus confiscaram a arca e os teus 2 filhos morreram. Ele estava com 98 anos e cego. Na literatura, dentro do livro de Juízes, 1 Samuel, desculpe, diz que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Nessa idade, recebendo uma notícia e um baque, também poderia ser um infarto fulminante, né? Bom, a sua nora, uma das esposas de um dos filhos mortos, que estava morto, né? Que morreu, ela veio correndo, ela estava grávida e no desespero e de ver o sogro morto e ver também, saber que o marido também estava morto e o cunhado, ela entrou em trabalho de parto e morreu logo depois de dar à luz. Colocou o nome do seu filhinho, antes de morrer, de Cabô, que significa a glória saiu de Israel. Bom, os filisteus então ficaram com a arca e levaram essa arca para o templo de Dagon, que depois que Sansão tinha destruído, eles reconstruíram o templo. Era o deus Dagon, que eu falei no episódio anterior, que na verdade esse deus Dagon é o deus peixe, na verdade é o deus Enki, lá da Mesopotâmia. E eles colocaram a arca do lado da estátua desse deus. E de manhã, quando eles entraram no templo do deus Dagon, a imagem do deus estava caída, né, com o rosto no chão, com a face no chão. Eles colocaram a estátua no lugar, ficaram indignados. Quem será que poderia ter derrubado a estátua daquele jeito? Na manhã seguinte, novamente, eles chegaram e a estátua não somente estava caída, né, com a face no chão, como também tinha os seus braços, né, a parte de baixo, que na verdade era um peixe, quebrado, né? E a cabeça também tinha sido quebrada. E aconteceu algo curioso com a população da Filístia. Além desse evento aí que acabou com a estátua do deus deles, né? Eles passaram a ser castigados por hemorroidas. E então eles deram aquilo, né, como castigo do Deus de Israel. E eles ligaram o fato do Deus Dagon ser quebrado sem ninguém tocar e a incômoda doença, né, estar se espalhando. E então aquilo deveria ser algo muito ruim. E além disso, uma peste de rato invadiu 5 cidades. Então 5 cidades foram acometidas do mal das hemorroidas e também dos ratos. E aí eles acreditaram que o responsável era a arca e que a arca deveria sair dali imediatamente. E eles levaram então para a cidade de Gat, que era uma das cidades também atingidas, porém ali também eles não quiseram porque eles também estavam doentes. Levaram para uma outra cidade chamada Ecrom, e novamente uma reação negativa dos moradores que não queriam a arca ali. Então eles resolveram em conselho devolver para Israel. E assim então ficou decidido que a arca seria devolvida aos israelitas, mas o conselho dos filisteus falou não sem uma oferta. E aí eles perguntaram, mas que oferta a gente manda para eles, né? Acreditando que se livrariam das hemorroidas e também da peste de ratos, os sacerdotes filisteus, eles decidiram então fazer estátuas de hemorroida
de ouro puro, né? E 5 estátuas, porque as 5 cidades atingidas, e 5 estátuas de ratos. E assim, né, arranjaram 2 vacas que nunca tinham puxado, porque as vacas, depois que elas ficam velhas, que elas ficam estéreis, elas iam fazer força, né, de tração para a agricultura. Então eles pegaram duas vacas que tinham um bezerro novinho e que eram novas, e amarraram, né, atrelaram as 2 vacas numa carroça e levaram, juntamente com as estátuas, né, de ouro, dos 2 objetos que eles fizeram, e levaram para uma cidade que se chamava Bet-Semin. Quando chegou nessa cidade, os homens, eles estavam assim curiosos para ver a arca, e eles correram para olhar. Assim que eles chegaram perto, os 70 foram fulminados, morrendo, né, na hora. E o povo então chorou pela morte desses homens e também não queriam a arca ali. Então eles pediram que ela saísse imediatamente dessa cidade e fosse para uma outra cidade ali perto deles. Então os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor? Quem pode? Ninguém. Eles viram que 70 homens morreram. Para onde mandaremos a arca, a fim de que ela fique longe de nós? Aí eles enviaram mensageiros para dizerem que eles queriam se livrar da arca. E aí os levitas levaram a arca para Israel, né? E fizeram uma grande pedra para colocar a arca em cima, né? Enquanto eles faziam o tabernáculo novamente. E os governantes, os governadores dessas 5 cidades acompanharam até a entrega definitiva da arca, porque eles queriam ter certeza que aquela arca seria entregue para o povo de Israel, que aquele objeto, né, tinha trazido vários dissabores para eles. Então, as cidades que foram atingidas foram Asdod, Gaza, Askelon, Gat e Ekron. Essas foram atingidas. As outras 2, né, Jearim e aquela que os homens Bet-Semi, essas não foram atingidas, elas só se livraram daquilo que estava, né, eles estavam completamente ansiosos para que aquilo saísse dali. E a arca então vai voltar para os israelitas, e aí, com a morte de Eli, nós vamos ver que Samuel, ele vai ficar, né, no lugar do sacerdote. Então Samuel foi, além de juiz, ele foi também sacerdote e profeta, né? Ele tentou, Flávio Joséfo diz que ele já era co-juiz, juntamente, né, com Eli, quando ele morreu, né, que foi ali em 1063, no ano 1063, antes da Era Comum. E durante 20 anos ele foi juiz. Ele tentou constituir seus filhos também como sacerdotes ou juízes, mas eles não eram alinhados também com a moral do Deus de Israel, assim como os filhos de Eli. E ele então vai fazer muitas coisas bem representativas que nós veremos nos próximos episódios da série. Agradeço a atenção de todos vocês, obrigada, e por favor, né, procurem as nossas plataformas, as nossas redes sociais, e até a próxima com a sequência de Samuel.